Capítulo 3 – Uma chegada inesperada, parte 1. A explosão final de Krypton não foi um mero fogo de artifício, foi a implosão cataclísmica de um mundo colossal e saturado de energia, cujas entranhas ardiam em uma matriz nuclear instável. Não houve simplesmente uma detonação, houve uma subversão da própria realidade física do planeta, que começou por se engolir. Uma força interna, um antídoto terrível gerado por sua própria essência, superou a coesão da gravidade que o havia mantido unido por bilhões de anos. O planeta não se desfez silenciosamente no vácuo esquelar, ele rugiu, um som que, embora impossível de ser transmitido pelas ondas de pressão no vazio, existia como um tremor fundamental, uma vibração gutural e desesperada, impressa diretamente no tecido distorcido do espaço-tempo. As montanhas e planícies, as cidades de cristal e os oceanos fossilizados foram primeiro comprimidos a uma densidade inimaginável, suas estruturas colapsando sobre si mesmas em frações de segundo, antes de se liberarem em uma única e desesperada agonia. A massa colossal do planeta, essa pedra de poder compactada por milênios de história e geologia, desintegrou-se. A libertação de energia foi tão vasta que as cores, em sua última manifestação, foram além do espectro visível, pulsando em ondas de radiação que irradiavam calor e luz em quantidades mortais. O que restou, o rastro imediato desse evento, não foi poeira. Foi uma nuvem massiva de fragmentos incandescentes, um turbilhão caótico onde rochas, cristais e metais, antes parte da fundação de um sistema solar, se fundiam e se fraturavam simultaneamente. Este turbilhão de matéria-prima agora se transformava em lixo espacial, uma ameaça fervente e veneno cristalino, a temível e radioativa kryptonita nascente, cacos de um mundo morto carregando a marca de sua destruição nuclear. A pequena nave de fuga, a última esperança de Jor-El e Lara, carregando o bebê Kal-El, havia escapado por uma margem de segundos. Impulsionada pela potência desesperada de seus motores de íons, que rugiam silenciosamente no vácuo, ela rompeu a gravidade de Krypton no instante exato em que o núcleo se desintegrou. A onda de choque da explosão atingiu o pequeno foguete com a força esmagadora de 1 milhão de sóis, um tsunami de energia residual. A nave tremeu violentamente, sacudida como uma folha ao vento cósmico. Seus painéis externos, projetados originalmente para suportar a pressão da crosta planetária, suportaram o bombardeio da tempestade de destroços, mas o impacto foi brutal. Jor-El havia programado um campo de força de emergência e a bolha de energia azul e pulsante envolveu a nave, desviando a maior parte dos fragmentos de kryptonita que se formavam no caos. Cada desvio era um estrondo abafado na estrutura. Dentro da cabine, o bebê Kal-El nem sequer despertou. Seu sono era incrivelmente profundo, induzido talvez pela tecnologia de estase suave que regulava seus biorritmos ou talvez pela constituição biológica especial que o tornava imune ao terror sônico e visual que seus pais haviam enfrentado em seus momentos finais. Com a força propulsora da própria explosão por trás, a nave foi arremessada para fora do sistema solar morindo, em um arco parabólico de alta velocidade. A nave estava a caminho de seu destino programado por Jor-El, um planeta isolado orbitando uma estrela amarela, um mundo chamado Terra. Iniciou-se a jornada do bebê Kal-El no espaço, uma travessia silenciosa da morte para a esperança. Esta viagem não durou dias, mas anos. O tempo se esticou e se dobrou na vastidão insondável entre as galáxias. A nave, uma bolha de tecnologia avançada, viajava em silêncio quase absoluto. As estrelas, que pareciam pontos de luz estáticos da perspectiva de Krypton, agora se transformavam em rios de cor e energia, distorcidos pela velocidade quase luminosa. O design kryptoniano da nave era sublime em sua funcionalidade. A cabine era um ambiente de manutenção de vida impecável. Os sistemas monitoravam constantemente os sinais vitais de Kal-El, fornecendo-lhe o ambiente exato que ele precisava para o crescimento saudável. Nutrição automática, temperatura regulada e níveis de radiação zero. O berço de Estásio mantinha em um estado de quase hibernação, preservando-o da deterioração do tempo e da esmagadora solidão da viagem. A vastidão da escuridão era a única testemunha da história de Kal-El.
Conforme a nave avançava, ela se deparava com regiões do espaço profundo que nenhum kryptoniano vivo jamais havia cruzado. Houve a passagem da nave por nebulosas distantes, grandes nuvens de gás e poeira cósmica que a coloriam de tons irreais de roxo, verde esmeralda e vermelho fogo. A nave deslizava através delas, um pequeno ponto de luz e propósito, deixando para trás os rastros coloridos do hidrogênio ionizado. Houve momentos em que o foguete passava perigosamente perto de sistemas solares desconhecidos, circundando estrelas massivas que brilhavam com o fogo branco-azulado das gigantes estelares. A nave usava campos gravitacionais para ganhar impulso, uma técnica chamada estilingue gravitacional, economizando a energia preciosa de seus motores de íons. Os computadores de bordo recalculavam as trajetórias com precisão gelada. A solidão e o silêncio da cabine eram quase absolutos. O bebê dormia profundamente. Os únicos sons sensoriais eram os bips rítmicos e discretos dos monitores de bordo, o som da vida contida e o zumbido baixo e constante do motor de íons em sua pulsação lenta e eficiente. Era um contraste desolador com o caos de sua origem, a fúria da destruição e os gritos desesperados de seus pais. Ali, no espaço, havia apenas a paz imposta pela tecnologia. Os anos se passaram, medidos pelas flutuações da radiação cósmica e pelas novas constelações que apareciam nas janelas holográficas. Kal-El cresceu, passando de recém-nascido a um bebê de colo no lento tempo da viagem. O campo de Stásio mantinha jovem, preservado, mas seus pequenos membros se moviam ocasionalmente em sonhos tranquilos. A tecnologia de Jor-El era também pedagógica. Seus olhos, quando estavam abertos, observavam as projeções holográficas de Jor-El e Lara, que preenchiam a cabine. As imagens tridimensionais, realistas ao toque, ensinavam-lhe o idioma e o conhecimento de um mundo que não existia mais. Esta é a glória de Krypton, meu filho, dizia a figura etérea de Jor-El, gesticulando para diagramas complexos de uma cidade de cristal. Sua voz era calma, firme, cheia de amor e pesar. Lembre-se sempre da ordem e da razão que nos guiaram, Kal-El. Acrescentava a imagem de Lara, seu rosto sereno e belo. Mas saiba que Krypton fracassou quando deixou a razão esmagar a compaixão. Seu pai e eu lhe damos a chance de fazer diferente, em um novo mundo. As vozes eram sons constantes em sua pequena vida, a única conexão com seu passado. Finalmente, após uma longa travessia do vácuo intergaláctico, os sistemas da nave detectaram o destino final. O alerta de aproximação soou como um tom musical suave, quebrando a rotina silenciosa dos bips. O planeta que Jor-El havia chamado de Terra apareceu na tela frontal da cabine. Um orbe azul e verde inconfundível, vibrante de vida, girando pacificamente. A estrela que a aquecia, um sol amarelo, brilhava de forma incomum e potente, banhando a nave em uma luz dourada que os sensores kryptonianos registravam como uma fonte de energia potente e desconhecida. A nave iniciou a manobra de aproximação. A descida era crítica. A nave de fuga, projetada às pressas, não tinha sistemas complexos de aterrissagem amortecida. O plano era uma reentrada forçada e, com sorte, uma sobrevivência milagrosa no impacto. O foguete entrou na atmosfera da Terra. O atrito com a camada de ar provocou um calor infernal. A cabine se acendeu em um inferno de laranja e vermelho lá fora, visível apenas pelos pequenos portos ópticos, protegida por um escudo ablativo que se desintegrava lentamente sob a pressão. O som na cabine aumentou drasticamente, o rugido grave e violento do ar cortado em alta velocidade. O interior da nave esquentou intensamente, e o alarme de temperatura piscou uma única vez, um vermelho urgente, antes que o sistema de refrigeração forçasse o controle, despejando fluidos de resfriamento na estrutura. O ar na cabine agora cheirava sutilmente a metal aquecido e ozônio. Novamente, o bebê dormia tranquilo. Kal-El estava agora com a aparência de uma criança de colo, com cabelo escuro e bochechas rosadas. A proteção kryptoniana, a mesma constituição biológica que um dia se manifestaria como invulnerabilidade sobre o sol amarelo, já estava em ação, protegendo-o da turbulência, da pressão e do calor do momento. A nave se inclinou, perdendo altura rapidamente, atravessando as nuvens espessas e entrando no céu noturno de um lugar chamado Kansas.
A breve cena da nave se aproximando da fazenda dos Kents era um estudo de contrastes absolutos. A tecnologia kryptoniana era angular, metálica e de alta potência. A fazenda, vista de cima pela lente da nave, era simples e terrena. Um celeiro vermelho grande e rústico, uma casa de 2 andares com telhado inclinado e campos de milho de um verde escuro espalhados pela paisagem esperando a colheita. A luz intensa da nave, um feixe de energia residual, cortava a escuridão da noite. Era um objeto fora de lugar, um artefato de alta ciência e propósito intergaláctico, prestes a cair em um mundo de tratores e arado. O design simples e orgânico da Terra contrastava violentamente com a tecnologia kryptoniana. O mundo que Kal-El estava prestes a tocar era vasto, verde e, o mais importante, vivo em um sentido caótico e não gerenciado. A nave estava em queda livre final. O pouso não seria suave. O campo de força residual, a última gota de energia do legado de Jor-El, era a única coisa entre o último filho de Krypton e a rocha da Terra. O som final da descida era um estrondo sibilante, seguido por um som oco e esmagador ao atingir a camada de solo fértil. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelos grilos da noite no Kansas. A jornada havia terminado. Capítulo 3. Uma chegada inesperada, parte 2. A nave de fuga de Kal-El rasgou os céus noturnos de Kansas. Não deslizou ou caiu. Ela rasgou o manto da noite, não como um avião em pane que se desmantela sob a fricção, mas como um meteoro de metal indestrutível em um mergulho final e desesperado. A descida, brutalmente brusca e não controlada, culminou em uma aterrissagem violenta e precisa no coração da paisagem rural de Smallville. Era uma noite de intenso inverno, com temperaturas despencando para zero. Uma nevasca furiosa e inclemente chicoteava a paisagem, transformando a fazenda dos Kents, tipicamente um lugar de ordem e trabalho, em um deserto branco e hostil, onde os limites entre o céu e a terra se dissolviam na ventania gelada. O impacto foi um cataclisma localizado, um evento que desafiou toda a física e meteorologia conhecidas do meio-oeste. Primeiro, veio um clarão ofuscante, uma luz tão branca e intensa quanto o relâmpago de um deus enraivecido, mas sem o som imediato. Esse flash transformou a escuridão da noite mais profunda em um dia fantasmagórico por um instante prolongado. Ele saturou a retina e deixou uma mancha de luz verde nos olhos, seguida pela escuridão ainda mais densa da noite. Em seguida, com um intervalo de tempo que confirmava a distância, veio um estrondo tremendo, uma onda de choque que não apenas quebrou o silêncio gelado, mas fez o chão de argila congelada tremer e vibrar a quilômetros de distância. Pratos chocalharam em armários distantes e a paz ancestral da noite foi irreparavelmente violada. O foguete, com sua massa e velocidade kryptonianas incompreensíveis, não parou na superfície. Ele se enterrou. Atravessou a neve espessa e profunda que cobria a terra como um lençol e perfurou a camada de solo congelado e duro como concreto. A nave rasgou o milharal adormecido. Os caules secos e congelados, que esperavam a colheita da primavera, foram pulverizados pela passagem do metal alienígena. A terra escura, exposta ao ar gélido, virou uma fumaça e vapor que subiu da ferida na paisagem como a respiração de um monstro subterrâneo. A força da colisão foi o último teste de engenharia de Jor-El, a prova final de sua fé no futuro do filho. A cabine, um invólucro de ligas metálicas que não existiam na tabela periódica da Terra, envolta em seus escudos de energia residuais, permaneceu milagrosamente intacta. A poucas centenas de metros do local do impacto, em uma velha caminhonete vermelha que lutava bravamente contra a nevasca e os sulcos amacentos da estrada rural, estavam Jonathan Kent e Martha Kent. Eles eram a simplicidade inabalável e a decência personificada no coração rural do meio-oeste americano. Jonathan, um homem de ombros largos e curvados pelo trabalho honesto, com mãos calejadas que conheciam a textura de cada semente plantada, estava ao volante. Seu olhar, focado e prático, estava fixo nas bordas desaparecendo na neve. Era um homem prático, desconfiado, que confiava apenas naquilo que podia plantar, colher e consertar com as próprias mãos. Martha, sentada ao seu lado, estava envolvida em um casaco grosso de lã e o cabelo castanho claro puxado para trás.
Ela era o porto de calor e intuição da família. Seus olhos bondosos, que haviam visto mais do que a fazenda e a pequena cidade de Smóvil, que tinham sonhado com mais, captavam a luz fraca do mundo com uma gentileza inapa. Ela sentia a quietude antes que ela fosse quebrada. O choque do impacto foi totalmente físico. A caminhonete, apesar de sua robustez, balançou violentamente com a onda de choque. Os pneus derraparam na neve e o motor V8 da velha picape engasgou e ameaçou morrer. Foi como se o chão tivesse levado um soco. "O que foi isso, Jonathan?" perguntou Marta, sua voz alta e tensa, lutando contra o uivo do vento e o tremor pós-impacto. "Pareceu cair, no quintal. Senti o motor falhar." Jonathan parou o veículo abruptamente, puxando o freio de mão. O carro parou. Ele desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo uivo agudo do vento e pelo farfalhar da neve na lataria da caminhonete. O ar agora estava preenchido por um cheiro acre e estranho. Era um aroma de ozônio, o cheiro de um raio que atingia o chão, misturado com o metálico e pungente cheiro de metal queimado, um odor totalmente estranho e não orgânico à fazenda. "Não foi relâmpago, Marta", disse Jonathan, tirando o chapéu de feltro e colocando-o de volta, um gesto de preparação para o desconhecido. Seu semblante era de cautela absoluta, o olhar estreito e avaliativo. "Seja lá o que for, caiu no nosso campo leste, é a área do milharal. Fique aqui, eu vou dar uma olhada e ligo para o xerife depois." Ele colocou a mão no trinco da porta, pronto para enfrentar o que fosse. "Nem pensar", retrucou Marta com uma firmeza imediata. Ela abriu sua porta com um empurrão determinado, permitindo que uma rajada de vento gelado e neve invadisse a cabine quente. "O que quer que tenha sido, está no nosso milharal, e eu não vou deixar você ir sozinho para o que pode ser uma cena de desastre, não nesse tempo." Ela bateu a porta e se moveu para o lado dele. Eles caminharam juntos, ombro a ombro, lutando contra o vento cortante que parecia tentar arrancá-los do chão. A neve já cobria seus joelhos a cada passo lento. A luz da lua, fraca e difusa pela tempestade furiosa, era quase inútil, mal projetando suas sombras na paisagem branca, mas eles não precisavam de luz para saber a direção. O calor que irradiava do ponto de impacto era um farol no frio. Era uma anomalia térmica impossível, um aquecimento localizado que combatia o clima do Ártico. A cratera fumegante era visível pela aberração na paisagem nevada, um círculo escuro onde a neve havia derretido e a água tinha evaporado em plumas densas. O buraco na terra era profundo e largo, uma cicatriz gigante e negra no campo, um monumento à violência cósmica que havia acabado de ocorrer. Suas bordas estavam cheias de destroços de solo, raízes e caules de milho triturados. Na beira da cratera, Jonathan e Marta pararam, ofegantes. O cheiro de queimado era intenso, agora misturado com o frescor da neve derretida e o cheiro úmido de terra remexida. O vapor subia em colunas espessas para o ar frio e era rapidamente levado pelo vento. No fundo da depressão escura, envolvida em um vapor denso e constante, estava a nave metálica. "Meu Deus!" murmurou Jonathan, o fôlego congelado em uma nuvem branca. Sua voz estava cheia de um estupefaço aterrorizado. Ele mal conseguia acreditar no que via. A nave não se parecia com nada que eles tivessem visto em reportagens de rádio ou revistas. Era escura, monobloco, feita de um metal desconhecido que pulsava com um calor residual intenso. A superfície estava levemente deformada e marcada pela reentrada, mas inconfundivelmente de outra origem. "Não é avião, não é satélite", disse Jonathan, a cautela se transformando em medo genuíno, o medo do desconhecido que desafia a ordem natural das coisas. "Marta, temos que chamar as autoridades, ligar para a base aérea. Pode ser perigoso, pode ser tóxico, pode ser de outro planeta." Marta, no entanto, não estava ouvindo o marido. Seu olhar estava fixo e sua respiração tinha estabilizado. Ela começou a descer a encosta escorregadia da cratera, guiada por uma força inexplicável que ignorava a lógica e o perigo. Ela sentia o calor agressivo da nave, mas também sentia algo mais sutil e profundo, uma vibração de vida. Jonathan a seguiu, apressado e murmurando avisos. Ao se aproximarem, puderam ver mais de perto a estrutura da nave. Havia uma seção central proeminente que parecia uma cabine de observação, encimada por uma cúpula de vidro grosso e resistente. A superfície do vidro estava opaca com fuligem da reentrada e pequenas camadas de gelo derretendo.
O que é isso, Jonathan? Perguntou Marta, aproximando a mão, mas recuando instintivamente do calor que irradiava, quase uma energia viva. Sua voz era um sussurro, cheia de reverência e curiosidade. Jonathan pegou uma barra de ferro torta de um detrito próximo e tentou, com toda a sua força de fazendeiro, forçar uma das juntas da nave. O metal alienígena resistiu com total e silenciosa indiferença. A barra de ferro dobrou. É um tipo de metal que nunca vi. Não consigo abrir. Fique longe, Marta. Se for um motor ou combustível, pode explodir a qualquer momento. Mas Marta estava olhando apenas para a cúpula. Ela limpou uma área do vidro com a luva molhada de neve e pôde distinguir, através da condensação e dos arranhões superficiais, um pequeno volume em movimento no interior. Ela não viu a tecnologia alienígena ou o perigo. Ela viu a forma inconfundível de um bebê. Tem uma criança lá dentro, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção crescente. Seu medo de um objeto estranho foi imediatamente suplantado pelo mais poderoso e primitivo dos instintos, o maternal. Seu coração, que havia carregado o luto de anos sem filhos, disparou. A ciência de Jor-El, projetada para a sobrevivência e para a resposta a estímulos externos benignos, respondeu ao toque humano e desesperado. Enquanto Marta tateava a cúpula, um painel embutido de cristal luminoso se acendeu com uma luz suave e alienígena. A cúpula começou a se retrair lentamente com um suave silvo de pressão sendo liberada, um som que parecia quase um suspiro de alívio. A abertura da cabine revelou um contraste extraordinário. O exterior era um inferno frio de neve, vento e metal queimado. O interior, no entanto, era morno, limpo, banhado em uma luz ambiente suave e estranhamente acolhedor. Um cheiro doce e limpo, como de bebê e de um tecido sintético fresco, substituiu o cheiro de ozônio. E lá estava ele. O bebê Kal-El estava deitado, acordado agora, seus olhos grandes, azuis e curiosos, absorvendo intensamente o rosto gentil de Marta. Ele estava completamente ilesado, sem um arranhão, protegido em um casulo de tecidos macios e alienígenas, nas cores vermelho e amarelo de um sol distante. Ele parecia uma criança de cerca de 12 a 18 meses, forte, robusto e perfeitamente formado. Marta não hesitou por um segundo. A mãe em seu coração havia tomado o controle. Ela estendeu os braços e, com a reverência de quem toca um milagre que lhe havia sido negado, tirou o bebê da cabine. O primeiro contato não foi apenas físico, foi uma conexão imediata, profunda e irreversível. O bebê, que havia viajado por um cosmos em silêncio e solidão absoluta, olhou para o rosto gentil e lacrimejante de Marta e sorriu. Foi um sorriso inocente e poderoso, um raio de sol puro, que para Marta iluminou o fundo da cratera mais intensamente do que a lua. Jonathan, que havia passado do medo à estupefação paralisante, observava a cena, incapaz de falar ou mover-se. Ele viu que o bebê era diferente. Sua pele era perfeitamente lisa, sem nenhuma imperfeição, e seus músculos pareciam firmes para sua idade. Mas, mais do que a diferença física, ele viu a alegria pura e desesperada que tomou conta de sua esposa, uma mulher que havia lamentado a ausência de filhos por todos os seus anos. Jonathan, disse Marta, segurando o bebê firmemente contra seu peito, o calor dele combatendo o frio da nevasca. Ela o olhou e o brilho em seus olhos era o mais intenso que ele já havia visto. Olhe para ele, ele está perfeito, ele foi mandado para nós, ele é nosso presente, Jonathan, um presente da noite. Jonathan ainda hesitou, a voz falhando. Não sabemos de onde ele veio, Marta, não sabemos o que ele é. O governo, os militares, eles vão querer saber sobre isso. A nave, eles vão tomar o bebê. Marta o cortou com a voz, sua decisão imediata e inabalável. Ela apertou a criança com uma determinação feroz, um instinto de proteção mais forte que qualquer lei ou governo da Terra. Seus olhos tinham a dureza da terra congelada e a firmeza da fé. A nave desapareceu, Jonathan, ela declarou, olhando para ele com um brilho de desafio inconfundível nos olhos. Ela não estava pedindo, ela estava declarando uma nova realidade. Ela se enterrou na neve, e nós a enterramos. Vamos cobrir essa cratera e puxar a nave. E essa criança é nossa. Ele é o nosso filho. E se alguém perguntar, ele é órfão. Nosso e somente nosso. Eles não podem tomá-lo. Jonathan olhou da criança, que agora estendia a mão para o rosto barbado dele com uma risada borbulhante para o rosto resoluto de sua esposa.
O cientista cético e o fazendeiro prático deram lugar ao marido amoroso. Ele viu a esperança renascer nela e soube que não podia negar-lhe isso. O amor, não a lógica, venceu a guerra na alma de Jonathan Kent. "E qual é o nome dele, Marta?" perguntou Jonathan resignado, mas com um traço indisfarçável de afeição e aceitação no tom. Ele estendeu a mão e tocou a pequena bochecha do bebê. Marta aninhou a criança, o rosto dela iluminado. "Ele precisa de um nome que pertença à terra, que pareça o nosso, algo que ninguém jamais questionará, que o ancore aqui." Ela pensou por um momento, a neve caindo suavemente sobre seu cabelo. "Vamos chamá-lo de Clark. Clark Kent." A decisão estava tomada e selada no meio da cratera, sob a nevasca. O segredo kryptoniano agora residia sob os milharais de Smallville, guardado por 2 fazendeiros. O próximo desafio, o prático, era a nave. Jonathan, relutante em deixar o bebê, mas ciente da urgência de ocultar a evidência, começou a planejar o transporte da nave para o celeiro. O metal era incrivelmente pesado, sua densidade desafiando a razão. Ele tentou puxá-la com as mãos, usando toda a sua força de fazendeiro, mas a máquina alienígena não se moveu 1 centímetro. Ele teve que usar o guincho elétrico da caminhonete vermelha, estendendo o cabo de aço até a cratera e conectando-o à estrutura resistente do foguete. Levou horas exaustivas de trabalho no frio cortante, com Marta observando da beira, segurando Clark e o protegendo da nevasca, para que Jonathan conseguisse arrastar o pesado objeto pelo milharal destruído. Finalmente, ele o empurrou para dentro do celeiro e o escondeu sobre montes de feno velho e cobertores em um canto escuro. Seria o segredo fundador de sua família, o peso do mundo em uma liga metálica. Ao voltarem para casa, Marta segurava Clark, que agora estava totalmente acordado, rindo da luz artificial quente e amarelada da cozinha. Ela o aninhou perto da lareira de pedra, removendo a coberta alienígena, que seria dobrada e guardada como uma relíquia. Jonathan sentou-se ao lado delas, exausto e ainda chocado com os acontecimentos que haviam mudado sua vida, mas olhando para o bebê com uma afeição visível e crescente. "Vamos amá-lo, Clark", sussurrou Marta, passando a mão pelo cabelo escuro e fino do bebê. "E faremos com que você seja a melhor pessoa que puder ser. Uma pessoa boa, um de nós." Com a promessa solene de amor e o peso incalculável do segredo, a vida dos Kents mudou para sempre naquela noite. A Terra, sem saber, acabava de receber seu último filho, um farol de esperança embrulhado em um segredo inquebrável sob a neve de Smallville.